versículo de número 1. E aqui é interessante, irmãos, que nós vamos aprender hoje com Gideão a vencer essas guerras. Porque Gideão, ele foi um vencedor, amém? Assim como eu e você. Porém, ele passou por fases como eu e você passamos também. Diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova durante 7 anos. Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, a primeira guerra que nós travamos é a guerra espiritual. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, eles venceram muitas guerras, muitas batalhas até chegar aonde eles estavam. Ele viu Deus abrir o mar vermelho. Eles viram águas brotarem da rocha. Mas havia uma promessa sobre a vida deles, que eles deveriam servir e adorar apenas o único Deus. Mas o povo de Israel, Léo, vira e mexe, eles se viravam as costas para Deus. E todas as vezes que eles viravam as costas para Deus, Deus permitia que eles fossem oprimidos, que eles se tornassem escravos. E não foi diferente com eles aqui, porque eles estavam há 7 anos sendo escravizados pelos amalequitas, pelos midianitas e os povos do leste, da região onde eles estavam. Mas chegou um momento, Maurício, que eles já não estavam aguentando mais, porque quando eles plantavam, os amalequitas vinham e saqueavam todas as plantações deles. Os gados, eles matavam os gados, as ovelhas, ao ponto do povo de Israel se empobrecer tanto, mas tanto, que a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel comece a clamar ao Senhor por socorro. Irmãos, para eu e você vencermos as nossas guerras, nós temos que se voltar os nossos corações ao Senhor, porque o povo de Israel começou a padecer, porque eles viraram as costas para Deus. Mas a partir do momento que eu e você, nós voltamos os nossos corações, as nossas mentes ao Senhor, Ele vai responder o nosso clamor, Ele vai responder a nossa oração, Ele vai fazer com que eu e você venhamos vencer as nossas guerras, venhamos vencer as nossas batalhas. Sabe por quê? Porque Ele sempre vai responder aquele que clama. Eu vou conseguir vencer as minhas guerras através do clamor. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, eu não sei qual guerras que você tem enfrentado. Uma coisa é certa: quando você dobrar o seu joelho e clamar a Deus por socorro, Ele ouvirá do céu e vai te responder. Porque a palavra do Senhor nos diz em 2º livro de Crônicas que clama a mim. Eu esqueci, irmãos, não é clama a mim, mas é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, buscar a minha face, se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra.
é a batalha que você tem vivido? Qual é a guerra que você tem enfrentado? A partir do momento que o povo começou a clamar, deixou de lado a adoração a Baal, a palavra vai nos dizer que Deus envia um profeta, né? Envia o profeta para o povo. Mas muitas vezes, Maurício, é o que o Léo acabou de falar, o profeta vai vir até nós, mas não vai profetizar bênção, não. Ele vai vir até nós e vai começar a falar assim, ó: você lembra o que eu fiz por vocês? Você lembra que quando vocês me serviam, a água brotava da rocha? Você lembra que quando vocês me serviam, eu vencia todas as batalhas? Mas a partir do momento que você virou as costas para mim, eu permiti que sobreviesse isso sobre a sua vida. Mas a palavra vai nos dizer que havia um rapaz que estava malhando o trigo no lagar. Aí vem um anjo e olha para ele ali, no lugar de prensar as uvas, e ele malhando o trigo, escondido, para não ser saqueado. E a palavra vai nos dizer que ele olha para aquele rapaz e fala: vai na tua força, varão valoroso. Sabe, irmãos, para nós vencermos as nossas guerras, nós precisaremos clamar ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor de todo o nosso coração, e quando nós vemos que não tem saída mais, sabe o que acontece? Deus vai enviar um anjo, Deus vai enviar uma palavra, mas uma palavra de ânimo, sabe para quê? Para mostrar para nós que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos queridos, e que por mais que as coisas pareçam estar difíceis, Ele não se esqueceu de nós. Por mais que às vezes nós não estamos entendendo nada, mas os olhos dele estão fitos em nós, Ele está olhando por nós, Ele está cuidando de nós. Por mais que às vezes nós não estamos enxergando, mas as mãos dele não estão encolhidas, as mãos dele estão estendidas para nos salvar. Os ouvidos não estão acravados para que não possa nos ouvir. E os dois começam num diálogo ali. E Gideão começa: ah, Senhor, por que está sobrevindo sobre nós todo esse mal? Muitas vezes nós pensamos assim também. Você olha para um lado, você não vê solução. Você olha para o outro, você não vê solução. Você fala: Deus, o céu está de bronze, as coisas estão tão difíceis. E o anjo olha para ele e fala assim: ó, é através de você que eu vou tirar Israel dessa situação. Ele começa a se autocomiserar, sentimento de autocomiseração. Eu? Mas quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a mais insignificante de Israel. Como assim eu? E quantas vezes eu e você não pensamos assim?
Quantas vezes eu e você não achamos que nós não somos nada, que somos insignificantes, mas hoje Deus me trouxe aqui para falar para você que você é alguém, porque Deus não perderia tempo em criando uma pessoa que não é ninguém. Deus me trouxe aqui para dizer para você que você não é insignificante. Sabe por quê? Porque você é filho. E se você é filho, você tem uma herança. Se você tem uma herança, essa herança está guardada no céu para mim e para você. E se nós temos uma herança com Cristo, nós somos co-herdeiro com eles. Então nós vamos herdar. Tudo que Deus tem é meu. Tudo que Deus tem é seu. Tudo que Deus tem é nosso. Basta eu e você avançarmos, rompermos, parar com autocomiseração e romper as barreiras, vencer as guerras em nome de Jesus. Nós precisamos parar de ser coitadinho, né? Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele não mudou. O Deus que nós servimos, Ele continua sendo o mesmo. Então as guerras da mente, elas vêm para fazer nós nos escondermos, para fazer nós nos acovardarmos, para fazer com que nós não realizemos aquilo que Deus quer realizar através de nós. Porque Ele criou cada um de nós com um propósito. Ele tem um propósito para a vida de cada um de vocês aqui. Da mesma forma que Deus levantou Gideão, o menor da casa dele, com a família que era o menor clã de Israel, para vencer uma guerra, para vencer uma batalha e tirar o povo de Israel da escravidão. Pode ser que Deus quer levantar você para fazer a diferença na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, quer aonde você vá. Talvez não, Deus quer levantar você para essa geração. Sabe, irmãos? E nesses dias Deus tem falado muito comigo acerca disso, de nós realmente nos posicionarmos como tal. Nós precisamos nos posicionar, porque tem uma frase, e ela é muito forte, que diz assim: o problema não é a ousadia dos maus, mas a covardia dos bons. Quando eu e você nos acovardamos, o mal começa a reinar, na onde a igreja não avança. Se nós continuarmos deixando o mal avançar nas esferas da sociedade, e nós não nos posicionarmos para guerrear as trevas através da luz, nós vamos perdendo campo, vamos perdendo campo, vamos perdendo campo, vamos perdendo campo, ao ponto de nós não conseguirmos mais avançar. Aí nós nos tornamos um potencial sem execução. Então, eu e você precisamos tomar posse, realmente ter uma metanoia. O reino chegou. O reino, Jesus, Ele inaugurou o reino. E quando Ele inaugura o reino, sabe o que acontece? Sinais, milagres, prodígios e maravilhas começam a acontecer. Sabe o mais poderoso nisso tudo? Quando Ele sobe aos céus, Ele nos faz uma promessa. E essa promessa é: e eu vos enviarei um outro Consolador. Para quê? Para nós sermos as testemunhas dele.
testemunho. É avançar nas esferas da sociedade, falando do amor de Deus, pregando a palavra que vai despedaçar o jugo, levar luz aonde há trevas, ser realmente o sal da terra, ser realmente candeeiros que vai fazer com que aonde as trevas está reinando, haja luz, e essa luz mova os céus e que haja salvação. Então, irmãos, existe a guerra da mente que tenta nos paralisar, e as guerras na sociedade, onde nós precisamos avançar. Mas existe também a guerra espiritual. E a guerra espiritual nós precisamos vencer com o quê? Com jejum, com oração e declaração da palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. E esse último tópico, Deus falou muito comigo esses últimos dias, porque para nós vencermos algumas guerras vai ter que ser em unidade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em unidade, orando em um propósito, move o coração de Deus. Quando nós estamos em unidade, em prol de uma causa, nós ficamos mais fortes. Porque eu vejo o Maurício lutando por aquela causa, eu falo assim, eu vou colar do lado do Maurício e vou avançar juntamente com ele. Eu vejo o Léo com um projeto nas mãos, projetando. Eu começo também a entender esse projeto e falar assim, não, nós estamos juntos. Nós estamos lutando na mesma guerra, nós estamos na mesma batalha, nós estamos no mesmo exército, então nós vamos avançar, sabe por quê? Porque um ao outro ajuda, um ao outro vence, porque a vitória do Léo é a minha vitória, a vitória do Dudu é a minha vitória, e quando perde, perde todo mundo também, porque nós estamos em unidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo falou para Gideão, ó, é através de você que nós vamos vencer essa guerra. Mas primeiro, você vai ter que derrubar alguns altares aí, ó. Tem uns altares lá, ó, no pátio lá, na casa do seu pai lá, que você vai ter que derrubar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, ó. Para nós vivermos em unidade, nós precisamos o quê? Derrubar alguns altares do orgulho. Porque muitas vezes, Maurício, eu não caminho com você porque o meu orgulho não deixa eu caminhar com o Maurício. Ah, o Maurício deu mancada comigo no passado aí. Depois daquele dia já era pra mim. Ah, o Léo falou uma coisa que eu não gostei muito e depois que ele falou aquilo, ó, eu nem passo perto dele, nem dou nem passo do Senhor. Então tem alguns altares, irmãos, nós precisamos derrubar. Tem alguns altares que vai impedir da nossa igreja avançar e chegar no nível onde Deus quer que estejamos. E esses altares precisam ser derrubados hoje. Ah, mas fulano não veio, não importa de fulano, ciclano. Deus quer falar é com você nessa noite. É comigo que Deus está falando nessa noite. É com nós que estamos aqui nessa noite que precisamos derrubar os altares que tem impedido a unidade desta igreja, que tem impedido nós avançarmos como Deus quer que avancemos. O que Gideão fez? Reuniu uns 10 servos dele lá, chegou à noite, foi e derrubou os altares e levantou um altar ao nome do Senhor.
Quando eu derrubo os altares de Baal, quando eu derrubo os altares, o que acontece comigo? Eu se torno suscetível para levantar um altar ao Senhor. Sabe por quê? Porque vai saindo toda a impureza do meu coração, vai saindo toda a intriga do meu coração, vai saindo tudo que impede de eu levantar um altar ao Senhor. E a partir do momento que eu começo a levantar esse altar, sabe o que vai acontecer? Deus começa a trabalhar em meu favor, em favor daqueles que estão comigo na mesma trajetória, na mesma caminhada. Meu irmão, aí Gideão fala assim: se Deus está comigo, eu quero fazer um teste com o Senhor. Se é através da minha vida mesmo que vai acontecer o que o Senhor prometeu, eu vou colocar uma lã, ali no quintal da minha casa, e se a lã ficar molhada e em volta tudo fica seco, eu sei que é o Senhor que está comigo. Chegou no outro dia, ele foi ver a lã, ele espremeu a lã e encheu uma tigela. Deus, não se irrita comigo não? Gideão fala: não, eu vou fazer mais um teste. Agora, se tudo em volta estiver molhado e a lã estiver seca, eu sei que é o Senhor que está comigo. E o que acontece? Ele vai no outro dia, na hora que ele olha, o orvalho em volta da lã, tudo molhado, e na lã, seca. Quando Deus está no negócio, irmão, Ele começa a dar sinais para nós. Quando Deus está no negócio, Ele começa a mostrar o caminho que nós precisamos trilhar para alcançar a nossa vitória. Mas era necessário, Maurício, que eles estivessem em unidade para vencer. Porque ninguém consegue vencer uma guerra sozinho. Ninguém consegue vencer uma batalha com a força só do seu braço. Ninguém consegue vencer nada sozinho. Por isso que eu preciso de você. Você precisa de mim. Por isso que nós somos um corpo. E o cabeça é Cristo. Por isso que cada um de nós, uns precisamos dos outros. Porque o que eu não consigo fazer, você faz. O que você não consegue fazer, eu faço. E assim nós em unidade, em amor, nós começaremos a viver tudo que Deus tem para nós. E a palavra vai nos dizer que depois desses sinais, Gideão, ele pega a trombeta e chama os abiesritas, envia mensageiros para Manassés, Naftali, Azer, Nebulon, para ir para a batalha juntamente com ele, e todos unidos descendo. Os amalequitas, os midianitas acamparam no vale para guerrear contra Israel. Aí Deus olha assim e fala assim: nossa, tem muita gente. Ô Gideão, o negócio é o seguinte, tem muita gente aí. Se você lutar com esse povo todo aí, vocês vão pensar que foi na força do seu braço que vocês ganharam. Fala para os covardes ir embora. Aí os covardes, cerca de 10.000 covardes, foram embora. Aí Deus olha mas sobrou muita gente ainda. 12.000 é muita gente ainda. Aí fala assim: faz o seguinte, desce até o ribeiro. Eles desceram. Aqueles que lamber a água e aqueles que se ajoelharem, eu vou dizer para você qual vai ser deles que vai ir comigo nessa batalha. Aí Deus escolheu 300 para ir para a batalha. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo.
Sabe por quê? As nossas guerras nós só vencemos quando nós estamos com Deus. Com a força do meu braço eu não vou conseguir, Léo. Eu não consigo nada com a força do meu braço. É Deus que vence as guerras para nós. Mas às vezes Deus usa os meus irmãos para me ajudar a vencer as minhas guerras. E o que acontece? Gideão e seus 300, eles descem. E Deus fala assim, ó, eu sei que você está com medo, Gideão, mas desce lá no acampamento que você vai ouvir. Aí um dos inimigos dele teve um sonho, que via um rolo, um papel descendo e pum, batendo em todo o arraial. O outro falou assim, nossa, mas esse sonho, a interpretação dela não é outra, senão é o Deus de Gideão derrotando, nos derrotando. E Gideão falou assim, opa, subi. Pegou as trombetas, pegou os jarros nas mãos e falou assim, ó, Deus já nos deu essa batalha. Ó, assim como eu, quando eu fazer, da mesma maneira que eu fazer, vocês façam. Separou em 3 grupos de 100. E eles fizeram a volta. Aí o que aconteceu? Gideão pegou e começou a tocar as trombetas e bater os jarros e declararam, por Gideão e pelo Senhor. E naquele momento, eles todos unidos, na mesma sincronia, e o povo começou a fugir. O povo começou um matar o outro povo, um esfaqueando o outro, e saíram fugindo. E Deus deu a vitória para Israel. Irmãos, quando eu e você trabalhamos em unidade com o Senhor ao nosso favor, não tem como nós perdermos as nossas guerras. Pode ser a guerra da mente, pode ser as guerras culturais, pode ser as guerras espirituais. Sabe o que acontece? Deus envia os guerreiros para guerrear por nós. O povo clamou, Deus respondeu. Então nessa noite, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei qual guerra que você tem vivido. Eu não sei qual a área da sua vida que você precisa de uma vitória nessa noite. Mas hoje é a quarta da vitória. Hoje é a quarta da vitória. Hoje é a noite de você fazer que nem o povo fez. O povo, ele clamou por socorro, e o Senhor enviou o profeta para responder a oração deles. O povo clamou por socorro. O Senhor enviou o anjo para animar e levantar o Gideão, para fazer com que o povo que era escravizado se tornassem livre de toda a escravidão que eles viviam há 7 anos. Eu não sei qual área da sua vida você precisa ser liberta nesta noite, mas uma coisa é certa. Eu gostaria que você desse as mãos. Dá a mão para o seu irmão nessa noite, que nós vamos cantar essa canção e vamos declarar vitória nessa noite. Nós vamos declarar vitória nessa noite, porque existe um Deus, que é o Deus que vence as batalhas.